O Secretariado Nacional da FENPROF, aliás, como se pode notar, está reunido, esteve reunido ontem, está reunido hoje. É evidente que no centro do nosso debate e do nosso trabalho está a preparação, falta, o pouco tempo que falta, uma semana, para a realização do nosso 15º Congresso, começa exatamente na sexta-feira que vem, portanto daqui a uma semana, mas, de qualquer das formas, discutindo a atual situação também do país, do ponto de vista político, não é? Nós decidimos promover esta conferência de imprensa, não para falar do Congresso, mas preocupados que estamos com a quase ausência da educação no debate político que está a anteceder, que está a realizar e que antecede as eleições do dia 18 de maio. Essa ausência da educação no debate é tão mais preocupante quando sabemos, todos sabemos, a educação vive um problema gravíssimo, às vezes passa-se por lá, mas ao de leve, que é o da falta de professores. E essa falta de professores, como sabemos, decorre das políticas de desvalorização da nossa profissão que foram levadas a cabo ao longo dos anos, sobretudo a partir de 2006, 2007, para cá, e que aliás levaram às primeiras grandes, havia outras grandes, mas de mais de 100 mil professores em 2008, e políticas essas têm sido levadas a cabo, não é pelo governo A, pelo governo B, têm sido sucessivamente adotadas e levadas por diante e muitas vezes agravadas com novas medidas por governos, ora do PS, ora do PSD, do CDS, portanto, de 2006, 2007 para cá. Provocaram desemprego, no início muito desemprego, provocaram precariedade, congelaram as carreiras dos professores, alteraram as condições de trabalho, em particular os horários de trabalho que foram completamente desarranjados e ficámos com horários que, impregnados de abusos e ilegalidades, levam os professores a trabalhar não as 35 horas da lei, mas não as 40 horas que já chegaram a existir no país, mas 50 e mais horas por semana, e também levaram à alteração muito profunda dos requisitos para a aposentação, o que provocou, como se sabe, o envelhecimento da nossa profissão, sendo que desse envelhecimento hoje estamos a pagar também com a saída de milhares de professores todos os anos para a aposentação, que não são compensados pela entrada de novos, até porque muitos dos novos que já deveriam ter entrado, como não tinham forma de entrar, acabaram por abandonar a profissão. Pelo meio, para além das questões que têm a ver com os professores, houve ainda mexidas nos concursos, por exemplo, e foram sempre mexidas quando aconteceram no sentido de tentar, por um lado, acabar com a graduação profissional como requisito para concurso, o que nunca foi conseguido, porque os professores nunca estiveram de acordo que isso acontecesse, mas também por passar a contratação para as escolas. Isso houve momentos em que aconteceu, o mais conhecido de todos esses momentos foram as bolsas de contratação de escola, as BCE, e já agora, como já se ouve novamente falar nisso, convém lembrar que essas tentativas de passar a contratação para as escolas correram sempre mal. Tão mal que caíram sempre. E, portanto, esperemos que o erro não se repita. Talvez para não terem de prestar contas aos professores, quer PS, quer PSD, não responderam ao convite que a FENPROF lhes fez para um debate pré-eleitoral. Sabemos que estes partidos estão sempre mais disponíveis para se relacionar com quem os legitima politicamente assinando acordos, ainda que deixando para trás esses acordos milhares de professores que era suposto os sindicatos, e é suposto os sindicatos representarem. Pela nossa parte, nunca a FENPROF confundirá o lado que é o seu, o lado dos professores. Relativamente ao aval político, essa é a questão que a nós não nos preocupa. Continuaremos a assinar acordos quando eles se justificam, não assinaremos acordos, como por exemplo aconteceu com o tempo de serviço, quando há milhares de professores que ficam excluídos, quando há milhares de professores que, ultrapassados na carreira, são mantidas essas ultrapassagens e não são corrigidas com a contagem integral de tempo de serviço. Voltando à falta de professores, dizer que para o futuro imediato, continuamos preocupados com aquilo que se pode prever,
tendo em conta os níveis de aposentação, dizer que até ao final deste mês de maio o número de aposentados, de aposentações será superior até ao final de maio do que foi até ao final de maio do ano passado, e sabemos que o ano passado, tirando o excepcional ano de 2013, foi o ano com mais aposentações, praticamente 4.000, número que este ano provavelmente é ultrapassado. Mas voltando então às listas provisórias dos concursos, lembrar, por exemplo, no concurso externo há quase 7.900 candidatos para a educação pré-escolar, o que significa que destes candidatos, milhares são educadoras do ensino privado, dos jardins de infância privados, de IPSS e de misericórdias. O que é que isto vem provar? Que foi um erro tremendo o que fez o Ministério da Educação para dar uma resposta a todas as famílias, garantindo a oferta de educação pré-escolar, ter optado, em vez de expandir a rede pública, fazer contratos de associação com os privados. Porquê? Porque o que significa é que se os educadores dos privados passarem para o público, e muitas passarão, porque o pré-escolar é também dos setores de ensino onde há o maior número de aposentações, eles podem fazer ou querer fazer contratos de associação, muitos privados não vão ter educadoras de infância devidamente qualificadas. Portanto, a rede pública é que era a opção correta, não foi por aí que o Governo quis ir. Outro número que nos preocupa é o de docentes do primeiro ciclo, um setor, um nível de ensino onde já há uma falta muito grande de professores, que concorre para mudar de ciclo. São 1.800. Um pouco mais até, à volta disto. 1.800. O que quer dizer que são professores do primeiro ciclo com formação para o segundo, na maior parte, depois já também para o secundário, mas a esmagadora maioria, porque a sua formação inicial dá para os 2 ciclos. E isto significa, portanto, que nós provavelmente teremos uma grande mudança de professores já o ano passado, nos concursos do ano passado. O grupo de recrutamento em que houve, de onde saíram mais professores por transferência para outro grupo, foi o primeiro ciclo. Este ano isso vai repetir-se. Isso significa que um setor fundamental para o início, que é o início do percurso académico dos alunos, que é o primeiro ciclo, fundamental para todo o percurso académico dos alunos, vai ter uma grande dificuldade em ter professores. E isto é muito preocupante, mas é o que se começa a adivinhar que possa acontecer. Também na educação especial, nós sabemos que as escolas já precisam de contratar, e há muitas escolas que já contratam técnicos especializados para substituir docentes na educação especial. Há 242 professores a concorrerem para sair da educação especial. Como se sabe, os professores da educação especial, os educadores, para além de terem formação para a educação especial, têm sempre formação para mais um ou mais até grupos. Se for um professor do primeiro ciclo, pode ter para o primeiro, para o segundo e para a educação especial. Portanto, a saída é fácil. Ora, numa escola inclusiva, uma educação inclusiva, onde já falta o recurso, incluindo materiais, incluindo humanos, e destes humanos, incluindo docentes. Se saírem 242 professores, podemos dizer, é muito menos que os 1.800 do primeiro ciclo, é certo, proporcionalmente, provavelmente é superior, porque é um grupo mais pequeno. Depois também dizer que, ao contrário do que foi anunciado na propaganda do Ministério da Educação, e que o Sr. Ministro gosta sempre, embora nós percebemos ao longo deste mandato, que o Sr. Ministro tinha muita dificuldade em lidar com números. Não sabemos se é uma dificuldade do Sr. Ministro, porque não é do setor, da área, e às vezes isso não é fácil, ou se está mal assessorado, e portanto quem dá números não é rigoroso e o Sr. Ministro acaba por fazer má figura. Pode acontecer. Portanto, veio dizer-se que com estas listas provisórias havia, e aliás era a primeira notícia, 11.000 vinculações. Isso é mentira, isso é impossível. Potencialmente, mas nem quer dizer que se chegue a este número, potencialmente há 4.994 professores que, eventualmente, pela norma travão ou pela vinculação dinâmica, poderão vir a vincular. Nem todos destes irão vincular, mas alguns mais irão, sendo de outras prioridades. Estes 4.994 são da primeira prioridade do concurso externo. Portanto, eu diria, o Sr. Ministro, ao falar, ou o Ministério, ao falar em 11.000 vinculações, duplicou
o que provavelmente irá acontecer. E isso não fica bem, porque os ministros e os governos e os governantes devem ser rigorosos, quando eles exigem também rigor, e exigem bem, mas depois não pode ser apenas rigor para os outros. Ainda sobre os concursos, dizer que o problema da precariedade não vai ficar resolvido. Só para termos ideia, os professores em condições de vincular, seja pela norma travão ou pela vinculação dinâmica, têm uma média de idades de 45 anos. Não estão a vincular aos 20 e tal anos. Começaram com 21, 22, 45 anos é a média de idades. Quer dizer que haverá uns com 20 e 30 anos, quer dizer que haverá alguns com 50 ou 60. Se formos à lista de excluídos, há lá 2 que foram excluídos, um porque atingiu a idade limite da reforma e outro porque faleceu. Estamos a falar de professores para vincular, estamos a falar de pessoas ainda com contratos a termo, não é? Portanto, isto mostra o nível de envelhecimento e que também transporta outro problema. É que estes professores que vão entrar nos quadros não acrescentam muito ao envelhecimento que a profissão está a ter, porque não a rejuvenescem por aí além, porque são mais ou menos da idade dos que já lá estão. Pronto. Também dizer que se defende que aos 3 anos de serviço os professores vinculem. E se até as normas que estão em vigor, nomeadamente a norma travão, fala em 3 anos, mas depois acrescenta outros requisitos, só para se ter ideia. O tempo médio de serviço de quem entra pela norma travão, ou de quem entra, quer dizer, de quem é candidato pela norma travão em primeira prioridade do concurso externo, são 12 anos de serviço. 12. Não são 3, nem 4, nem 5, nem 10. 12. E pela vinculação dinâmica são 10. Ou seja, a precariedade vai manter-se e muitos professores com 3, com 4, com 5, com 10, com 15 anos de serviço vão manter-se em precariedade porque, embora tenham o tempo de serviço, falta-lhes um requisito que não conseguiram nos últimos 3 anos ter, por exemplo, um horário completo, uma coisa desse tipo. Ou seja, mantém-se aqui o problema da precariedade que não foi resolvido por este nem pelo anterior governo. Continuando, dizer que com o apagão da educação, nos debates que nós assistimos nas televisões, nas rádios, onde foi, tivemos então de espreitar os programas dos partidos para ver o que é em relação à valorização da profissão docente eles prevêem. Rever o ECD, aparecem vários, mas algo curioso e que vem confirmar o que nós dizíamos é que no programa da AD, por exemplo, só se prevê o início da revisão do ECD a partir de 2027. Isto é tardíssimo, porque a revisão do ECD e a valorização da profissão são fundamentais para atrair os professores que já existem, os tais 15 mil que abandonaram a profissão. Ora, nós precisamos destes professores em setembro, já para o início do próximo ano letivo. Não precisamos deles para 28, 29 e 30. Também precisaremos, mas se não precisamos só aí, porque quando chegar aí esses já são mais do que insuficientes, porque o problema se vai agravando. Acabar com as vagas para os 5º e 7º escalões, quase todos falam nisso, exceto o PS e a Iniciativa Liberal, que não o referem. Por outro lado, contar integralmente o tempo de serviço aos professores, e contar integralmente significa, para além do tempo perdido nos congelamentos, outro tempo de serviço que os professores têm e o seu posicionamento na carreira de acordo com o tempo de serviço total, também quase todos referem isso, exceto a AD e a Iniciativa Liberal. Esses não falam no assunto. Depois, sobre cotas da avaliação de desempenho, portanto, acabar com as cotas da avaliação, que são outro problema que os professores muito sentem, isso não é referido nem por PS nem por PSD. Como disse um deles, fala em contar o tempo de serviço todo, o outro refere a questão das vagas, acabar com as cotas na avaliação, nem um nem outro. Ao contrário do que acontece, por exemplo, com os partidos, com o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português, o LIVRE, que aí falam sim nas cotas da avaliação e até em rever a avaliação. Nos dois partidos, por norma, têm assumido o Ministério da Educação, isso está ausente. Embora com objetivos contrários, praticamente todos os partidos prevêem duas medidas: rever o regime de concursos e rever o regime de gestão das escolas. Está praticamente em todo lado, só que com sentidos diferentes.
No regime de concursos, há quem o refira para resolver os problemas que ainda se mantêm neste regime de concursos. Por outro lado, há outros que querem rever o regime de concursos porque entendem que os concursos devem deixar de ser nacionais, deve deixar de ser a graduação profissional e devem ser as escolas que, com outros critérios, onde até a avaliação de desempenho é, por exemplo, referida, é que deve prevalecer. Rever o regime de gestão das escolas também é com sentidos distintos. Há partidos que defendem que deve ser no sentido da democratização da gestão e há partidos que defendem, aliás, o próprio Governo e o Ministério da Educação o defende e queria fazer isso agora, no sentido de criar um corpo profissional de gestores ou de diretores. E, portanto, estamos aqui mais uma vez com posições contraditórias, embora depois pareça que estão todos a dizer o mesmo, rever os concursos, rever a gestão das escolas. Para a próxima legislatura também identificámos perigos que convém estarmos atentos para podermos prevenir. Por exemplo, encontramos a necessidade de avançar com um novo tipo de contratos de associação com os privados. O que é isto novo? Bom, é que já existem contratos de associação. Existem contratos de associação para que os privados deem resposta onde o público não consegue. Isto é o que está em vigor, mas isso não lhes chega. Eles querem um contrato de associação para que se possa avançar com o que normalmente os políticos ligados ao neoliberalismo e mais à direita falam da chamada liberdade de escolha. Liberdade de escolha, todos sabemos o que é. Há pessoas que podem escolher a escola do seu filho e depois quem paga são os contribuintes todos. No caso de irem para o privado. Se forem para a escola pública, é natural que assim seja. E, portanto, este tipo de contrato de associação é o que até alguns chegam a chamar o cheque-ensino ou o vale-ensino. Há lá um partido que até fala em vale-ensino. Outro aspecto muito preocupante é reduzir o papel do Estado a mero regulador. Aliás, isso estava no programa até de governo atual. E reduzir o papel do Estado a mero regulador deixa implícito que o Governo reduz o seu papel de promotor e reduz a obrigação que tem de financiar a escola pública. Ele vai regular o sistema e no quadro da autonomia é o cada um que se desune. E, portanto, nós não estamos nada de acordo com isso. E também, alguns partidos prevêem rever a lei de bases do sistema educativo, o que faz supor adequar a lei de bases aos interesses de quem defende que o Estado deve tratar em pé de igualdade o público e o privado. Como sabe, a lei de bases não o permite. Ou seja, tratar em pé de igualdade o que é de todos com aquilo que só serve a alguns. E nós, sobre isso, também estaremos sempre no combate para a defesa da escola pública. Para o futuro, independentemente da necessidade de resolver os vários problemas da educação, a começar pelo financiamento, a passar, como já se disse, pela gestão ou pela reversão do processo de municipalização, a prioridade, em nossa opinião, e o nosso Congresso certamente irá ratificar isso, a prioridade terá de ser o combate à falta de professores. E um combate que não se faz com medidas avulsas e com medidas sem qualquer ambição, como fez este Ministério e este Governo neste ano em que esteve em funções. É preciso vontade e coragem políticas para avançar com a principal medida, que é aquela que tornará atrativa a profissão docente, rever o estatuto da carreira docente. Rever para quê? Rever para contar integralmente o tempo de serviço dos professores. Rever para eliminar as ultrapassagens. Rever para compensar os que não recuperaram tempo de serviço, apesar de estarmos no processo de recuperação. Rever para valorizar a estrutura da carreira, tornando-a mais curta. Para aumentar o salário. Para eliminar a precariedade. Para melhorar as condições de trabalho em geral. Para regularizar os horários de trabalho. Para aprovar um regime específico de aposentação dos professores. Estes são, eu diria, os eixos principais da revisão do Estatuto da Carreira Docente e, como se sabe, a FENPROF já tem um documento que aprovou num plenário nacional e que agora, já nesta reunião, por acaso não é este, está aqui, mas está ali ao fundo, e que aprovámos em plenário nacional e que, nesta reunião agora, a única coisa que fizemos foi atualizar para valores de 26 a grelha salarial que estava prevista, o resto está perfeitamente atual.
logo que a Assembleia da República esteja constituída e o novo governo tome posse, a FENPROF irá pedir reuniões aos grupos parlamentares e à equipa governativa da educação. Portanto, a equipa do Ministério da Educação, seja ela qual for, nós iremos imediatamente, mal tomem posse, pedir reuniões. Para ganhar tempo, ainda antes das reuniões, enviaremos a todos os grupos, aos grupos parlamentares que defendam as regras da democracia, evidentemente, a FENPROF enviará não só esta proposta para a revisão do ECD, mas as conclusões do seu 15º Congresso, que no fundo acabam por ser um caderno reivindicativo também. Uma última nota, e assim terminamos. No dia 19, portanto, na segunda-feira, a seguir às eleições, começam as provas moda que substituíram as provas de aferição. São provas feitas à custa de sobrecarga de trabalho dos professores. São provas sem sentido nenhum naquilo que se poderá chamar a aferição do sistema. Aliás, são provas, como se sabe, que na prática são uma espécie de exames generalizados para todos os alunos. São provas que irão prejudicar o trabalho das escolas, criando instabilidade, anulando aulas, enchendo as salas de uns professores com os alunos dos outros que estão implicados nas provas e, portanto, estas provas não têm nenhum sentido e muitos professores, por isso, mas mesmo muitos professores, contactaram a FENPROF e em reuniões que fizeram, dizendo estarem disponíveis e ser essa a sua vontade para continuar a fazer o que tinha acontecido nas chamadas provas de ensaio, ou seja, para fazer greve. A FENPROF decidiu, nesta reunião do Secretariado Nacional, avançar com pré-aviso de greve às provas de moda, o que significa que todos os professores que entendam, forem chamados, poderão fazer greve e, portanto, não se envolver neste trabalho. E por isso, estas são as questões que nós gostaríamos aqui de dizer e, sobretudo, gostaríamos, porque ainda falta uma semana para ser concluída a campanha eleitoral, embora saibamos que depois da manhã já vai haver milhares de portugueses que vão votar, que é até uma coisa curiosa, porque os que votarem no dia 18 vão ter que ter uma semana para refletir sobre a campanha. Os que votarem no dia 11 vão votar ainda a faltar uma semana de campanha. Mas isso são, enfim, as vicissitudes do sistema, mas pronto, isso não importa. O que importa é que, como a esmagadora maioria vota a 18, além de apelarmos a que os portugueses votem, é muito importante que os portugueses votem, a democracia também se constrói assim, não se esgota em eleições, mas também passam por eleições, e portanto o apelo que fazemos aos professores é que votem a pensar no futuro da profissão, mas no futuro da educação, no futuro da escola pública, e a pensar também naquilo que é dito, naquilo que é escrito, mas também naquilo que foi feito. E, portanto, um apelo ao voto da parte dos professores, da parte dos portugueses de uma forma geral, e apelando aos partidos, que como ainda falta uma semana, um pouco mais até, de campanha eleitoral, que nesta reta final não se esqueçam de trazer a educação para o discurso político, para o debate. É muito importante que o façam, também para esclarecer as pessoas, porque temos ouvido falar e bem da saúde, temos ouvido falar e bem da segurança social, temos ouvido falar e bem de aspectos como sim, a saúde já disse, como a educação é que não se tem ouvido falar. Tem-se ouvido falar de várias inutilidades, às vezes tem. A educação que podia substituir essas inutilidades não se tem falado muito. Às vezes usa-se mais para lavar roupa suja do que propriamente para passar a ferro a roupa limpa. E portanto era importante que também se falasse da educação, e nós cá estaremos atentos para ouvir aquilo que é dito.